dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 21 de julho de 2022 e o título é A Geração Mais Infeliz. Acordei com um sentimento de nostalgia, saudade daquela juventude que sorria, que brincava e que era livre para viver suas próprias verdades, onde a diversidade de ideais e opiniões realmente existia e era respeitada. As amizades estavam acima de toda e qualquer divergência de pensamento. Hoje tudo é superficial. Amigos acusam outros com adjetivos que eles sabem que não correspondem à verdade, por pura birra e intolerância. Uma intransigência travestida de razão e falsas virtudes que atropela e destrói qualquer vínculo e história construída. Estamos diante de uma geração que quer muito colher, embora não busque plantar. Quer os louros do pódio sem os sacrifícios do treinamento. Como vi em um vídeo sobre a geração millennial, querem uma vida de propósito, mas não se atrevem a construí-la. Esperam realizar o que desejam em poucos minutos. Sinto informar, a vida não é miojo. Aliás, a maioria dos prazeres instantâneos causa estragos prolongados. E esse tipo de mentalidade facilitou muito o trabalho dos manipuladores. Ficou fácil impor narrativas falaciosas e utópicas, até mesmo distópicas, disfarçadas de interesses coletivos. Ofereceram todo tipo de direito, de privilégios e nenhuma responsabilidade ou dever. Através de discursos dúbios, foram minando valores morais e até mesmo vínculos familiares. Porém, não há como não falar da responsabilidade dos pais dessa geração tão frágil. Nós, pais e tutores, na intenção de poupá-los das dificuldades que enfrentamos, acabamos por perceber que, na verdade, estávamos contribuindo para deixá-los vulneráveis. Aproveitando-se desse vacilo, uma corja ardilosa se infiltrou nos meios estudantis, doutrinando as pobres cabeças ainda imaturas e, portanto, suscetíveis a essas influências nefastas. O resultado disso é esse conflito existencial que assola a juventude atual. Líderes de ideologias sombrias pregam que as pautas da família e valores são pautas atrasadas, incitando a destruição da base de todo ser humano. Me pergunto se uma criatura dessa, porventura, nasceu de outra forma, que não no seio de uma família. Terá, por acaso, brotado no esterco? Estamos diante da geração do paradoxo, a geração que tem tudo e nada, a mais livre e mais aprisionada. A geração das terapias que muitas vezes mais agravam o quadro, uma vez que, infelizmente, muitos psicólogos estejam contribuindo para essa debilidade, terceirizando culpas e incitando enfrentamentos desnecessários nos núcleos familiares. Afinal, muitos deles são egressos de universidades já contaminadas pela doutrinação abjeta. Aquela juventude leve, cheia de tantos sonhos, de riso solto, inconsequências pueris, deu lugar a um semblante melancólico e uma postura de quem carrega o peso do mundo nas costas. Jovens no corpo, velhos na alma. Embora, tardiamente, muitas das gerações precedentes entenderam a armadilha tão bem engendrada e lutam para reverter o estrago. Nesse momento, também eu faço parte desse exército. Luto e torço pelo despertar dessa juventude, para que percebam a venda sobre seus olhos e os arranquem, passando a questionar o que terceiros lhes impuseram como verdade absoluta. E assim, libertem-se dessa prisão mental. A chave da cela está na fechadura, a escolha individual, permanecer no conforto das mentiras fofas, ou girar a chave e enfrentar o mundo com coragem em busca das suas próprias certezas e de sua identidade real. Então, vamos lá. Esse texto é de 2022, né? Mas continua atual, né? Continuamos vivendo aí uma geração
cada dia mais perdida, né? E cada vez parece que cada vez piora, né? Hoje a gente vê aí tantos absurdos, vê essa agenda woke aí que avançou e confundindo a cabeça dos jovens e até das crianças, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista com um médico que eu gosto muito, que ele é bem ele tem um posicionamento assim muito correto e enfrenta mesmo, né, toda essa o sistema aí. E ele falou, né, que se uma criança que hoje em dia, né, ele estava falando a respeito deles estarem lutando, né, para proibir as terapias, né, de transição, aquelas terapias com hormônios, né, na infância, porque isso destrói fisicamente, né, emocionalmente também, porque depois traz aí quantas a gente já viu e quantos casos estão acontecendo de adolescentes que fizeram transição de gênero e agora estão passando aí por um processo de querer desfazer, só que fisicamente não tem, algumas coisas não tem mais como desfazer, né? Já foi destruído aquela estrutura física. E aí o que ele fala que se uma criança chega a dizer, uma criança diz que ela é transgênero e o gato é vegano, pode ter certeza que isso não veio nem da cabeça da criança e nem do gato, né? Não existe gato vegano também. Mas a gente está ouvindo umas aberrações hoje em dia, né? Que são pessoas que tentam induzir, né? Porque uma criança ela está desenvolvendo ainda, né? As referências dela. Então, esse tipo de influência acaba impedindo que ela tenha o desenvolvimento cognitivo dela, né, o desenvolvimento emocional dentro das janelas de maturidade e para futuramente fazer as escolhas que realmente tiverem a ver com ela. Então, uma criança, como eles falam, uma criança de 5, 6 anos já saber que quer fazer uma transição, é um absurdo isso. É óbvio que é alguém que está manipulando a mente dessa criança, né? Porque é uma fase que ela está totalmente aberta a receber, a absorver tudo, né, do externo. Então tem que ter muita responsabilidade. E é por isso que a gente vê uma geração aí completamente perdida, né? Eu já falei várias vezes aqui também para dar um exemplo, né? Que é extremo, que é dos Therians, né? Aqueles que se identificam como animais, né? Isso é algo que, sabe, é uma manipulação, justamente porque quando você essa juventude que está sendo levada a essas escolhas, né? Essas identificações, essas coisas muito absurdas, né? A ter esses comportamentos absurdos, eles servem, né, a um propósito, né? Que é de justamente desviá-los de, do bem que eles poderiam, né? Que é uma geração que, na verdade, é uma geração que deveria ser mais evoluída, né, espiritualmente, emocionalmente, e isso foi sendo destruído de propósito, né? Essa agenda foi avançando aí e há muitas décadas aí eles se infiltraram, né, justamente nos meios onde eles poderiam influenciar as crianças, os jovens, então nas escolas, nas universidades, e atualmente a gente tem visto aí muitas aberrações. Só que as pessoas estão percebendo os resultados catastróficos que isso vem trazendo, né? E muita gente realmente agora está aí lutando para tentar reverter. E quando eu falo que é a geração mais triste, é uma geração que tem tudo hoje em dia, tem muito mais facilidade do que a minha geração, por exemplo, teve, né? Nós não tínhamos
internet, e hoje eu acho, graças a Deus, né? Nós não tínhamos internet, a gente não tinha toda essa facilidade que eles têm de transporte, de tudo, né? Tudo era mais complicado para a gente. Mas a gente tinha justamente esta, por não ter essa facilidade, a gente acabava desenvolvendo habilidades, porque a gente tinha que se virar para conseguir as coisas, né? Então, hoje em dia, eles usam aí inteligência artificial para fazer trabalho de escola. A gente tinha que ir na biblioteca, tinha que ler, tinha que pesquisar, né? É, mesmo a gente, né, brincava. Hoje, infelizmente, com o avanço também da violência, né, tudo isso foi fazendo parte, né, desse projeto aí, né, de uma certa forma que visa aí a destruir a liberdade mesmo, né, das pessoas, porque a gente brincava na rua, os amigos não tinham a gente conversava, né? Hoje você vê os jovens, às vezes está tudo ali numa rodinha, tudo reunido, cada um no seu celular, está num restaurante, está numa pizzaria, tudo cada um no seu celular. Então não tem mais aquele diálogo. Até porque quando há algum tipo de divergência, não existe ali maturidade para conseguir argumentar, para debater de uma forma saudável e respeitar as diferenças. Hoje em dia, dentro das famílias mesmo, a gente vê as famílias se separando, não conseguindo conviver por divergência de opinião, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e aí não consegue conviver, né? Briga, separa por divergência, porque não conseguem mais, eles têm dificuldade em se comunicar, né? Quando eu falei dos millennials, tem um, eu não sei o que, ele é um palestrante aí, ele chama Simon, eu não lembro o sobrenome dele, e ele fala, uma vez ele estava falando justamente disso, que ele trabalha assim, né, nas empresas, não sei se ele faz consultoria, alguma coisa, ele falou que ele vê essa dificuldade deles não terem, eles querem o resultado, mas eles não querem passar por todo aquele processo, né, que a gente, por exemplo, entra numa empresa, você começa num cargo mais baixo e você vai galgando ali, você vai trabalhando para conseguir, aí você vai se empenhando, vai sendo visto, vai seu desempenho vai sendo valorizado, você vai crescendo na carreira dentro da empresa. E hoje em dia muitos eles não querem, né, começar lá embaixo. Né? Tem gente que acha que não, já tem que chegar, e que é o que ele fala, eu lembro no meu vídeo, ele fala assim, que eles chegam e eles querem ter um propósito. Já querem chegar e eu tenho um propósito, mas você tem que conquistar, e conquistando, né, e fazendo o caminho. E não dá para você já entrar numa empresa, já querer estar lá no topo, fazer o horário que você quiser, trabalhar a hora que você quiser. Então está tendo muito essa dificuldade. Eu vejo muitas pessoas comentando o quanto tem sido difícil trabalhar com essa geração. Porque qualquer coisa ofende, tudo é ofensivo, você não pode cobrar um resultado, porque isso é ofensivo, né? Então é difícil de lidar, né? E hoje em dia tem essa questão do que todo mundo se ofende com tudo, aí o outro passa a ser o vilão, né? Uma pessoa, um patrão que cobra alguma coisa, ele não pode cobrar, aí vira essa guerra, né? Que faz que essa divisão justamente faz parte também dessa agenda, desse sistema que divide todo mundo para controlar, então joga patrão contra empregado, homem contra mulher, né, e preto contra branco, e faz todas essas divisões porque assim fica mais fácil deles controlarem. E infelizmente manipulam, é, principalmente, né, a gente vê hoje em dia os jovens
até como eles são maquiavélicos, né? A gente vê a música hoje em dia, o tipo de música que mais é ouvida. Recentemente fizeram uma pesquisa aí acho que numa dessas plataformas, né, de música, e ficaram impressionados com a péssima qualidade das músicas mais ouvidas, né, do top 10 ali de músicas. Umas letras horríveis, uma frequência horrível, porque música é frequência. Então, tem uma frase até que fala sobre a questão da música que o teu país, né, o teu governo te oferece, o que ela pode moldar, que sociedade que ela estará moldando. E a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, as músicas, né, que esses jovens escutam, eu não consigo nem escutar. E fora que assim, tem umas letras que chega a ser constrangedora alguém botar aquela música, porque é tão baixo nível, tão baixo calão mesmo, algumas coisas que eles falam, e, e chega a ser contraditório, porque a gente vê também muitas esses grupos identitários, né? E a gente vê principalmente, por exemplo, você vê, né, as garotas feministas tal que falam tanto contra a objetificação da mulher e não sei o quê, e ouvem umas músicas que só fazem isso. Então, sabe, a gente fica que fizeram com a cabeça dessas pessoas, né? Que fizeram com o cérebro deles, que eles não conseguem nem perceber as próprias contradições, né? Então, hoje a gente tem que fazer aí um trabalho muito forte para tentar resgatar essa geração, que é uma geração que tem tudo, mas é a geração que mais tem depressão, que mais tem ansiedade, e é impressionante como e acho que eles a gente vê como eles conversam, eu tomo e tal remédio, tomo, eles parece que para eles se sentirem parte, né, da sociedade, eles precisam ter algum diagnóstico de alguma coisa. Tanto é que muitos psiquiatras hoje estão falando que está abusiva essa questão de diagnóstico. Todo mundo hoje em dia é autista ou tem TDAH. Tem alguma coisa errada aí. Porque, e o pior é que quando você banaliza um problema, né, que realmente existe, né, existem jovens, crianças que têm autismo, estão dentro do espectro e que precisam de tratamentos especiais, precisam de uma atenção especial, de programas que atendam a essas pessoas que necessitam, né, de um tratamento mesmo, uma política especial para eles. E como está sendo banalizado, todo mundo hoje em dia né? Aumentou aí absurdamente, né? O que eles chamam de nível 1, né? De autismo, por exemplo, e TDAH, todo mundo tem. Essa banalização, que às vezes é simplesmente algo que não é diagnosticado como neurodivergente, alguma coisa assim. Até teve uma neurocientista que ela fala disso. Hoje em dia, todo mundo tem que ser neurodivergente. Ela falou que em um certo grau todo mundo mas isso não quer dizer que você esteja dentro de algum diagnóstico. Né? É normal, às vezes, você ser uma pessoa que tem menos foco ou alguma coisa assim diferente, porque nós não somos indivíduos, cada um com as suas peculiaridades, então, né? Não é, e isso não quer dizer que você tenha que estar diagnosticado dentro de algum desses quadros aí, né? De doenças, não sei se seria psicológicas, sei lá como que poderia chamar, né? E então, assim, se banalizou demais. E isso leva a uma medicalização aí que está trazendo prejuízo, né? Prejuízo para quem tem que usar, mas um lucro enorme, né? Para quem vende isso, né? Para as Big Pharma aí, né? Então, assim, é tudo
tudo isso que levou a essa condição que a gente está vendo aí, dessa juventude tão, né, meio sombria, assim, meio apática, e sem vontade de construir algo na vida, né? É, foi muito bem engendrado. Então é um momento que a gente vê aí muitas pessoas que acordaram para isso e estão tentando é, reverter esse estrago, né? Porque é uma geração que tem tanto potencial, né? E infelizmente, e recentemente eu até falei no outro vídeo que foi feito um estudo que é a primeira geração que tem um intelecto inferior à geração anterior, que a gente sempre veio evoluindo e agora o negócio começou a regredir. E é algo que tem que as pessoas têm que prestar atenção e realmente lutar contra o que está sendo feito, né? Porque é um projeto de controle, né? E a gente tem que lutar para que isso não se instale, né? Para que a gente possa voltar à normalidade. E graças a Deus a gente vê aí muitos jovens hoje despertando, acordando e querendo participar mais, né, dos problemas da sociedade, justamente saindo daquela manipulação, daquele controle, da hipnose coletiva que se tentou impor, né? E que a mídia contribui bastante também. Então é algo que a gente tem realmente que prestar atenção e o que puder fazer para contribuir para que isso seja revertido, a gente fazer aí a nossa parte, porque esses jovens, né, são o futuro, né, do nosso país, o futuro do nosso planeta. E, infelizmente, há uma parcela de responsabilidade de nós, que os antecederam, que, como eu falo no texto, tentou facilitar demais e isso acabou trazendo um prejuízo para eles mesmos, né? Então, a gente tem que ajudar. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade, inclusive em reverter isso daí, né? Tem uma frase famosa, né, que fala que tempos difíceis fazem homens fortes, e homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem homens fracos. E a gente tentando facilitar, acabou às vezes deixando livre demais, solto demais, né? Muitos pais hoje em dia não têm coragem de colocar limite, e isso acabou fazendo com que essa geração ficasse muito solta e muito ali fácil, né, de ser cooptada e controlada aí pelas essas mentes perversas que a gente sabe que estão aí no controle. Então, mãos à obra aí, vamos tentar trabalhar para reverter isso daí, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.